Ontem de tarde, num palco em Bogotá, na Colômbia, diante dos líderes da América Latina, do Caribe e da África reunidos na 10ª cúpula da CELAC, o presidente Lula disse uma frase que parou os bastidores diplomáticos de Washington. A frase foi esta: não é possível alguém achar que é dono dos outros países. O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? Isso é democrático. Em que parágrafo e em que artigo da Carta da ONU está dito que o presidente de um país pode invadir o outro? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita que isso aconteça. É a utilização da força e do poder para nos colonizar outra vez. Lula não citou Trump pelo nome. Não precisou. O contexto era completamente claro, e a imprensa americana, europeia e latino-americana entendeu imediatamente a quem o discurso era dirigido. O presidente do Brasil, a maior economia da América Latina, a 9ª maior economia do mundo, estava dizendo ao presidente dos Estados Unidos, diante de 88 países representados na cúpula, que sua política externa é colonialismo. Bem-vindos ao plenário aberto. Eu sou Marina. E hoje vamos entender o que Lula disse, porque disse num momento tão específico e tão público, o que a Casa Branca já está fazendo em resposta, e porque esse discurso pode custar muito caro ao Brasil nas próximas semanas. No momento em que as tarifas americanas, a classificação do PCC como organização terrorista e a interferência eleitoral já estão na mesa ao mesmo tempo. Para entender a dimensão do que Lula fez ontem em Bogotá, você precisa entender o contexto acumulado dos últimos 3 meses. Desde que Trump voltou ao poder em janeiro de 2025, a relação entre Brasil e Estados Unidos deteriorou-se em múltiplas frentes simultaneamente. Em setembro de 2025, Trump impôs tarifas de até 50% sobre exportações brasileiras, depois parcialmente revertidas numa reunião entre os dois presidentes na Malásia. Em fevereiro de 2026, a administração Trump começou a estudar classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais, uma medida que o Brasil se opõe formalmente porque daria a Washington o poder de sancionar entidades brasileiras que tivessem qualquer contato com essas facções, incluindo bancos, empresas e autoridades governamentais. Em março de 2026, o assessor sênior de Trump, Darren Beatty, teve o visto revogado pelo Itamaraty depois que o governo brasileiro descobriu que suas intenções reais incluíam visitar Jair Bolsonaro na prisão e se reunir com lideranças bolsonaristas, e que essas informações haviam sido omitidas no pedido de visto. Eduardo e Flávio Bolsonaro viajaram pelos Estados Unidos e pela Europa reunindo-se com líderes da direita radical. E o governo Lula interpreta essa movimentação como uma tentativa coordenada de uma ala do governo Trump de interferir nas eleições brasileiras de outubro. E ao longo de tudo isso, a guerra no Irã fez o barril de petróleo saltar de 65 para mais de $110. E Lula disse publicamente que os tiros que Trump deu no Irã estão fazendo o combustível aumentar no mundo inteiro. Esse é o acúmulo de tensões que chegou ao palco de Bogotá ontem. E Lula escolheu o momento mais público possível, uma cúpula com representantes de 88 países, para dizer em voz alta o que seu governo vinha dizendo em privado há meses. O discurso de Bogotá não foi um acidente nem um improviso. Foi construído em múltiplas camadas que merecem ser analisadas separadamente. A primeira camada foi o ataque direto à doutrina Trump de uso unilateral da força. Lula disse que o que estamos assistindo no mundo é a falta total e absoluta de funcionamento das Nações Unidas. E então disse a frase mais contundente de todo o discurso: o Conselho de Segurança da ONU e os seus membros permanentes foram criados para tentar manter a paz. E são eles que estão fazendo as guerras. Essa frase coloca os Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança, diretamente no banco dos réus da paz mundial. A segunda camada foi a conexão entre a política externa de Trump e o colonialismo. Lula disse que as guerras feitas por países ricos querem impedir que os demais cresçam. Disse que há uma nova versão do ímpeto colonizador. Disse que as guerras podem evoluir para o avanço de potências contra jazidas de minerais estratégicos e terras raras que têm sido descobertas em países como a Bolívia e o próprio Brasil. Essa última referência é direta e deliberada. Lula está dizendo que a política agressiva de Trump em relação a recursos naturais, Groenlândia, Canal do Panamá, minerais da Ucrânia, pode ter o Brasil como próximo alvo. A terceira camada foi a construção de uma frente multilateral de resistência. Lula disse que juntos, os 55 países da União Africana e os 33 países da CELAC reúnem cerca de 2,2 bilhões de pessoas. Pediu ação conjunta para não permitir que os países mais poderosos se achem donos dos países mais frágeis. E revelou que está telefonando para Xi Jinping,
Vladimir Putin, Narendra Modi e Cláudia Sheinbaum para organizar uma resposta multilateral à política externa de Trump. Em outras palavras, Lula não apenas criticou Trump, está ativamente organizando uma coalizão de resistência. Mas o que torna esse episódio tão relevante e tão perigoso para o Brasil é o que já estava acontecendo antes do discurso de Bogotá e o que a resposta americana já sinalizou que vai acontecer depois. A Folha de São Paulo revelou que o conselheiro de Trump para relações com o Brasil, Darren Beatty, deve viajar a São Paulo e Brasília nos próximos dias, mesmo após ter tido visto revogado, para compromissos ligados ao processo eleitoral brasileiro. Integrantes do governo petista temem que haja uma tentativa dessa ala do governo Trump de influenciar as eleições de outubro. A hipótese de governistas é que o presidente americano não deu aval pessoal a essa movimentação, por estar concentrado no conflito com o Irã, mas que uma ala específica da administração, representada por Beatty e pelos Bolsonaro, está atuando de forma coordenada para enfraquecer Lula antes das eleições. Essa hipótese é consistente com o padrão que observamos: as pressões sobre o Brasil, classificação do PCC, tarifas, visto de Beatty, são todas iniciativas de um grupo específico dentro da administração Trump, não necessariamente decisões diretas do presidente. Mas depois do discurso de Bogotá, essa distinção pode deixar de existir. Porque Lula não criticou uma ala do governo Trump. Criticou a política externa americana como um todo, diante de 88 países, usando a palavra colonialismo. Isso é o tipo de afirmação pública que chega à mesa de Trump pessoalmente, especialmente no momento em que o presidente americano está sob pressão interna por causa da guerra com o Irã e está buscando demonstrações de força e respeito internacional. A resposta da Casa Branca ao discurso de Bogotá ainda não veio de forma oficial, mas os sinais já estão sendo emitidos em múltiplos canais simultâneos. A investigação comercial aberta pelo governo americano contra 60 economias, incluindo o Brasil, por supostas práticas de trabalho forçado continua em andamento e pode resultar em novas tarifas. A classificação do PCC e do CV como organizações terroristas internacionais continua sendo estudada, e depois do discurso de Bogotá, há menos razão política para Washington segurar essa medida como instrumento de pressão e mais razão para implementá-la como punição. E o encontro entre Lula e Trump na Casa Branca, previsto para abril ou maio, vai acontecer num clima muito mais hostil do que estava sendo antecipado antes de Bogotá. Um presidente americano que acaba de ser chamado de colonizador diante de 88 países num discurso transmitido ao vivo não vai à reunião seguinte numa posição de negociação amigável. Vai numa posição de cobrar. Num ano eleitoral brasileiro, com o dólar sob pressão, com combustível mais caro e com a economia sendo afetada pela guerra que Lula chamou de tiros de Trump no Irã, a conta dessa reunião pode ser paga pelo brasileiro comum nas semanas seguintes. O governo Lula está calculando que a postura firme e não submissa agrada sua base eleitoral, e está certo nesse cálculo. Pesquisas de opinião mostram que a maioria dos brasileiros aprova quando Lula enfrenta Trump publicamente. O risco é que essa aprovação doméstica tenha um preço externo. Tarifas mais altas. Classificação de facções como terroristas. Pressão sobre investimentos americanos no Brasil. São instrumentos que Trump já demonstrou usar com aliados que discordam, e Lula acabou de discordar na maior plateia possível. O impacto para o brasileiro comum dessa escalada diplomática é concreto em 4 frentes. A primeira é cambial. Quando a relação Brasil-Estados Unidos deteriora, os investidores internacionais ficam nervosos com o risco político brasileiro, e isso pressiona o real para baixo. Um real mais fraco significa importações mais caras, inflação mais alta e juros mais elevados pelo Banco Central. A segunda é tarifária. O Brasil exporta anualmente mais de 40 bilhões de dólares em produtos para os Estados Unidos, incluindo aço, alumínio, soja, carne e petróleo. Tarifas adicionais sobre essas exportações afetam o agronegócio, a indústria e o emprego. A terceira é energética. Com o petróleo já acima de $110 por causa da guerra no Irã, qualquer deterioração adicional da relação com Washington que dificulte o acesso brasileiro a mercados de energia piora uma crise que já está chegando ao posto de gasolina. A quarta é eleitoral, e é a mais imediata. Outubro de 2026 está a 7 meses. Uma interferência americana nas eleições brasileiras, seja através de pressão sobre o sistema eleitoral, seja através de apoio financeiro logístico a candidatos de direita, seja através de classificação de facções criminosas como terroristas para criar narrativas contra o governo, é uma possibilidade que o governo Lula está tratando como real e iminente.
Lula foi a Bogotá e disse em público o que seu governo pensava em privado. Disse que não é possível alguém achar que é dono dos outros países. Disse que as guerras são a nova forma de colonialismo. Disse que está construindo uma frente multilateral de resistência com China, Rússia, Índia e México. E voltou para Brasília sabendo que Washington estava ouvindo cada palavra. A pergunta que as próximas semanas vão responder é simples. Qual é o preço de dizer a verdade na maior plateia da América Latina, quando quem você está criticando controla as tarifas, os investimentos e os instrumentos de pressão sobre a economia do seu país? Deixe sua resposta nos comentários. Se inscreva no Plenário Aberto. O próximo capítulo, o que Trump vai cobrar de Lula na Casa Branca em abril, já está sendo preparado.